Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tem um pouquinho de delay porque eu estou transmitindo simultaneamente para o Facebook e para o Instagram também, tá bom? Então, por isso que eu demoro um pouquinho para falar com todo mundo. Tá? Aí depois que eu terminar essa transmissão ao vivo, aí eu posto o arquivo já gravado lá no YouTube também, tá bom, gente? Então todo mundo vai conseguir assistir. Eu vou falar sobre o filme Tóquio em Decadência. É um filme de 1992, mas era uma época em que demorava um bocadinho para que os filmes viessem, né, para o cinema aqui no Brasil. Então ele não veio, não passou no cinema aqui no Brasil em 92. Ele passou, deixa eu ver aqui a data certa. Tá, esse é um filme para 18 anos, tá? Aqui no Brasil ele passou no cinema dia 31 de março de 95, né? Então teve um certo delay. Ele é um filme do Japão, tá? É falado em japonês, inclusive, a maior parte do tempo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o. Bom, em primeiro lugar, Feliz Natal atrasado para vocês e Feliz Ano Novo, né? Hoje é a antivéspera de Réveillon. Nós vamos ter amanhã, provavelmente à noite, festas em vários lugares, né? Muita gente já viajou, já foi para o litoral, né? Porque o pessoal, a maior parte das pessoas gostam de passar virada na praia. Eu, pessoalmente, não gosto de bololô, de multidão, muvuca. Então, se eu morasse no litoral, provavelmente eu subiria para a capital nessa semana, porque realmente não é a minha praia, sem piada, né, sem trocadilho. Não é a minha praia ficar em litoral cheio de gente. Mas aí para quem viajou, para quem curte, né, boas férias, boa viagem. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o enredo do filme, tá? Eu vou até pegar aqui a sinopse do IMDb, tá? Para quem não sabe, a IMDb em português, eu falo em inglês porque o site é gringo. É um site que ele é meio que uma enciclopédia online de filmes, séries, novelas, todo tipo de produção audiovisual está cadastrada nesse site. E aí você consegue informação sobre quase todos os filmes, né? Então tem uma sinopse que está em inglês, aí eu vou traduzir aqui simultaneamente conforme eu leio, então provavelmente não vai ficar muito bom, tá? Uma prostituta submissa passa pelo seu dia a dia sofrendo abuso nas mãos de japoneses assalariados e membros do Yakuza. Ela está infeliz com seu trabalho e aparentemente tentando encontrar algum consolo pelo fato de que o seu amante se casou.
É o slogan do filme, sexo erótico ou fantasia perigosa. Gênero é drama, apesar da temática, porque a temática é a vida dessa prostituta que trabalha com BDSM na condição de submissa, ela faz papel de submissa, né? É interessante que o filme foi gravado em Nova York. Acredito que as partes de estúdio dela foram gravadas, do filme foram gravadas em Nova York. Que pegar o nome dos personagens, eu quero. Bom, a protagonista se chama Ai, a atriz que faz a Ai é a Mio Nikaido, ou Miho Nikaido. O japonês realmente é uma palavras em japonês, então provavelmente vou falar errado. Tá? Ela é japonesa, de Hokkaido, ela é de 66, então ela estava com 26 anos quando ela trabalhou nesse filme. Então, a cena mais famosa do filme é essa imagem. Eu não pude, né? Isso é importante explicar. Eu não pude postar a cena mais focada em trailer e que foi usada para divulgação em diversos materiais, né, promocionais do filme. É essa cena em que ela está de cinta liga, preta, né, encostada e meio curvada, né, de prédio, meio curvada, assim, com o bumbum empinado, né? Essa cena é meio que a cara do filme Tóquio em Decadência, né? Que em inglês ficou Tóquio Decadência. Né? Então, essa cena, se eu colocasse essa cena como miniatura no YouTube, provavelmente eu teria problemas, né? O meu canal, ele já teve esse ano de 2024 dois strikes, dois strikes. Cada strike durou 3 meses e cada strike foi por uma cena de filme que não era pornográfica, não era cena de gratificação sexual. Todas as vezes eu tentei me defender e não teve uma única pessoa que leu o que eu mandei, ainda mais que o meu canal é pequeno, né? Então, assim, de um ano, 12 meses, cada strike 3 meses, significa que foram 6 meses de strike. Eu fiquei 6 meses com notificação. 50% do ano de 2024, eu estive sob risco de perder meu canal. Né? Então, eu não posso mais arriscar, eu não posso mais, de jeito nenhum, colocar imagens polêmicas como miniatura do meu canal. E uma coisa que aconteceu também foi. Eu tive esses problemas em dois filmes, né? Foi. Nossa, como era o nome daquele filme? Foi o do Diário, Diário Proibido, que tinha aquela calcinha com a mão dentro da calcinha. Essa imagem eu usei para fazer story no Instagram
E foi censurada a imagem no Instagram também, né? Então, também tenho que tomar cuidado com as imagens que eu posto em stories do Instagram, né? E a outra, agora eu esqueci o nome do filme. Aquele filme com a Kathleen Turner. Aquele filme, inclusive, é aquele filme maravilhoso, né? Filmão aquele filme. Corpos Ardentes. Corpos Ardentes de 81. O meu primeiro strike foi por causa desse filme, que eu postei uma cena, né? Eu postei uma foto promocional de divulgação do filme, em que o protagonista estava abraçando, né, a protagonista por trás, assim, estava com a mão no seio dela. Só isso, não era uma cena nem de longe explícita. Eu tive problema com essa cena. Então, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado agora com todas as cenas. Então, vocês não viram essa cena de divulgação, apesar de ser a cara do filme, né? Vocês não viram essa cena por essa razão. Então, de agora em diante, todas as vezes, vocês vão ver cenas que não são muito insinuantes, né? Cenas discretas, por essa questão. Tá? Então, vamos lá. O título original do filme é Topazu ou Topazo, não sei como que pronuncia isso em japonês, né? O diretor é o Ryu Murakami, também não tenho certeza se é assim que pronuncia. Né? E aí o filme conta a história dessa moça. Uma curiosidade sobre a atriz Mihone Kaido é que ela participa de um clipe daquela banda. Vocês podem procurar esse clipe, eu acho que é de 96. É mais ou menos o período pós-Tóquio Decadência, né? Ela participa desse clipe, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha. Tá? Apesar dele ser um filme com a temática do BDSM, né? Que, aliás, é uma coisa muito comum, né? Os filmes que tratam de BDSM, os livros, em geral são histórias tristes, histórias com finais infelizes, né? São assim que trazem uma certa desesperança. E a história dessa moça é uma história profundamente triste. Ela é prostituta, que já é algo assim, difícil, né? Uma barra. E tem um momento em que ela está conversando com um que ela fala que ela não tem nenhum talento, tal, e que por isso que ela seguiu por essa vida. E o filme nos apresenta esse cotidiano de uma prostituta no Japão, que é assim, é uma cultura muito diferente da nossa, né? Aqui no Brasil, por exemplo, que seria uma cultura desconhecida da gente, né? Aqui no Brasil, a prostituta, ela normalmente ela se identifica como prostituta na rua, né? As pessoas vão meio que reconhecê-la, digamos, pelas roupas dela, né? Ela usa roupas que exibem, né, o corpo, a beleza, a juventude, para meio que identificá-la socialmente como uma profissional do sexo, para que os homens saibam, né, que em geral são os clientes dela, tal. A prostituta no Japão, ela é muito mais discreta, ela usa roupa social e ela é prostituta dentro do quarto do hotel, né? Quando ela sai do quarto do hotel, ela é bem discreta, ela tá de roupa social, ninguém saberia, né, qual que é o trabalho dela só de olhar para ela, tal.
É bem assim. E ela trabalha nessa posição de ser submissa e tal. E essa cena que marca, né? Infelizmente, eu não consegui assistir ao filme, tá, gente? Faz bastante tempo que eu vi. Eu não encontrei disponível em nenhum streaming, né? Não lembro onde eu coloquei, porque na época que eu assisti, eu baixei, era aquela época que a gente tinha que baixar o filme para assistir, né? E até eu assisti com legenda em inglês, porque não tinha com legenda em português e tal. É um filme ainda, apesar, ele é um pouco famoso, mas ele é famosinho, assim, ele é aquele filme mais alternativo, né? Ele não é muito fácil de encontrar. E então eu não assisti novamente, tá? Eu vou falar sobre o filme, sobre o que eu lembro de quando eu assisti a primeira vez. Então, assim, ela leva esse cotidiano muito triste, muito pesado, e essa cena mais famosa do filme, que eu acho que é uma cena mais importante, ela está atendendo um cliente que é assim, um membro da Yakuza, que é essa máfia japonesa, né? Ela é citada em muitos filmes, inclusive em Kill Bill se fala bastante, né? Sobre Yakuza ou Yakuza, não sei como é que pronuncia corretamente. E assim, é um filme muito pesado no que se refere à questão de drogas, assim, ele é muito explícito. Então esse cara, ele a coloca nessa posição aí de ficar apoiada no vidro, né, do hotel, para que qualquer pessoa veja, tá, uma coisa meio exibicionista, assim. E ele fala abertamente que ele gosta de provocar humilhação nela e que ele quer ficar olhando e tal. E aí ele tá o tempo inteiro fumando enquanto ele tá a observando. E ele sempre encosta o cigarro numa porção de cocaína que tá assim, ali na mesa, assim. Então ele meio que ingere um pouco de cocaína, sabe? Ele sempre faz esse ritual de molhar o cigarro, meio que não é molhar, né? Encher de pó ali antes de colocar na boca e acender. Então ele vai meio que ingerindo um bocadinho de cocaína por vez, assim. Eu acho que é cocaína, né? Me parece que é cocaína. Porque não fica muito claro, né? O filme não descreve muito bem. Então, assim, a gente está falando de 92, né? Era uma época em que a conversa sobre era um pouquinho mais restrita do que hoje. Hoje a gente já fala mais abertamente sobre questões de legalização e tal, mas naquela época era um pouquinho mais conservadora, né, a abordagem. Então, um sujeito usando uma droga ilegal assim, no filme era uma coisa mais polêmica do que hoje seria, né? Hoje, né, a gente está meio que voltando à questão de mostrar o tabagismo, né? Porque o tabagismo virou tabu por um bom tempo, né, nos produtos culturais. E aí meio que começou a voltar, e aí atualmente é meio que até obrigatório. Se você vai ter um produto audiovisual mais adulto, né, tem que mostrar alguém fumando explicitamente. E até com o avanço na legalização da maconha, né, a gente tem uma abertura maior hoje para essa abordagem de drogas em produtos culturais. Mas esse aí é um filme de uma época em que as coisas eram um bocadinho diferentes, né? Então essa cena, ela é uma cena longa, né, que vai mostrando a moça nessa situação, tal, ali muito desconfortável, de salto alto, e com meia sete oitavos, né? Que é meio que
um uniforme ali, né, de prostituta. E ela tá ali o tempo inteiro encostada por um longo tempo ali de pé, curvada. E aí essa cena acaba meio que se encerrando quando ela não aguenta mais. Ela já está muito cansada de ficar naquela posição e ela meio que entra em colapso, sabe? Ela meio que cai assim e não aguenta mais permanecer de pé com aquele salto alto, encostada naquele vidro. Então, realmente, assim, é uma coisa que dura muito tempo, mas ela em nenhum momento reclama. Se cansando muito de estar naquela posição e até que chega um momento que ela não aguenta mais mesmo. E aí a gente tem depois um período ali de conversa entre ela e esse cliente, no qual eles saem da sessão, né? Que é o momento em que ele não está mais como dominador e ela não está mais como submissa. Aí eles estão meio que conversando claramente e tal, e é quando ela fala, né, que ela não tem talento e tal, e ele fala que isso não é verdade, que ela não deveria pensar dessa forma sobre ela mesma e tal. E aí ele queria acertar um outro programa com ela, com a participação da esposa dele e tal. E tem uma coisa assim, tem essa participação da esposa dele depois. Só que a esposa dele tá numas coisas assim mais fortes depois. A gente tem depois uma cena meio assim. Por quê? O que, que acontece? A gente tem esse conflito forte que é quando ela tinha esse lover, né? A gente fala amante em português, não tem a mesma semântica. Tá descrito como lover em inglês, que seria mais assim, alguém com quem ela se relacionava, ela tinha um relacionamento afetivo, né? Em português, o termo amante tem uma certa conotação depreciativa, né? Ela tinha meio que um namorado ali, apesar dela ser prostituta. Alguém que ela amava e tal, né? Esse cara casou e isso meio que partiu o coração dela. Ela vai numa mulher esotérica, eu não lembro bem o que, que é, se é uma cartomante, mas ela vai e se consulta. E essa mulher faz uma recomendação para ela específica de que para que ela tenha sorte no amor, ela precisa usar um anel com uma pedra rosa no dedo médio. E ela compra um anel. Ela não compra um anel de bijuteria, ela compra um anel joia mesmo, de ouro, tal, com pedra verdadeira. E ela realmente acredita nisso. Ela coloca esse anel. E depois que ela faz esse programa, ela percebe que ela esqueceu esse anel nesse quarto de hotel. E aí ela acaba tendo assim, é todo um sofrimento para ela conseguir recuperar esse anel. Ela entra lá numa hora, num momento que está acontecendo um programa lá que é assustador até mesmo para ela, que trabalha com isso. E, e aí ela entra, ela sai correndo e tal. Mas mesmo assim ela não desiste, porque ela quer recuperar o anel dela, porque é um anel de joia, né? É muito dinheiro que ela gastou nesse anel. Né? Para quem já né, curte joia, sabe, joia custa caro, né? E aí ela acaba insistindo e ela consegue voltar e a mulher, a esposa do mafioso lá, ela entende, ela percebe que ela tá voltando lá por causa desse anel e entrega o anel na mão dela, sai e entrega o anel na mão dela. Então ela consegue recuperar o anel e tal. Mas assim, é um sofrimento muito grande e é uma ingenuidade muito grande, né, nesse personagem. Porque é um personagem que lida com temas tão pesados no cotidiano dela, né, de trabalhar com BDSM, fazer sexo grupal e ser prostituta,
num país que tem uma levada um bocadinho conservadora no tratamento da sexualidade feminina, e convive ali com o uso de drogas que ela mesma não usa, mas que os clientes usam no contato com ela. E aí, essa moça que convive com tudo isso, ela tem toda essa inocência, todo esse romantismo, e ela vai, né, atrás de uma consulta esotérica e compra um anel e acredita em tudo isso, que ela vai encontrar o amor verdadeiro, tal, tal, tal. Tudo isso é muito paradoxal nessa personagem, né? E ela tem também, ela passa por um outro momento assim de constrangimento, porque ela, como eu falei antes, né? Ela é prostituta, mas ela anda com uma roupa muito discreta, muito, né, social, assim, né? Inocente quando ela tá do lado de fora do quarto de hotel. Mas ela anda com uma mala, meio que uma mala, com todos os objetos de trabalho dela, né? De os acessórios, né? De BDSM, tal. E aí ela entra num banheiro público e acontece um incidente que rolam alguns desses objetos dela e saem por baixo do, do reservado do banheiro, sabe? Aquela abertura por baixo da porta. E aí tem umas moças dentro do banheiro, né? Naquela parte comum dos lavatórios. E aí algumas delas começam a fazer brincadeiras com o dildo, né? Ela tem aquele pênis postiço, né? Coisas assim que são, né, objetos facilmente identificáveis, né? E aí uma das moças que está dentro do banheiro acha aquilo um absurdo, né? E repreende as colegas, né? E pega os acessórios assim e entrega para ela de maneira respeitosa, devolve para ela. E ela muito assim constrangida, muito discreta, né? Olhando para baixo, tal. Então o filme ele nos mostra muito sim, ele não vem por aquela ideia meio tola, né, que muita gente tem de que é prostituta, né, ela trabalha com sexo, ela tem prazer sexual com os clientes, ela ganha muito dinheiro, né? Não, é mostrando ali vida real, né? Vida real do cotidiano de uma moça que se prostitui, que trabalha com BDSM. Não é vida fácil, não é vida glamurosa, é uma vida difícil, né? E é um suicídio social, né? É muito, muito difícil para uma prostituta ter uma vida social. Toda vez que alguém fala, né? Ah, não, é um trabalho como qualquer outro, mas não é um trabalho como qualquer outro, porque você se sentiria confortável se a sua mãe, se a sua irmã, né? Se uma amiga sua fosse prostituta, né? Não é confortável, não é cotidiano, não é normal, né? É difícil. Então esse filme ele vem muito por esse lado, de mostrar uma vida muito difícil de uma moça que se prostitui. Né? E aí, assim, eu não sei se eu deveria falar o fim para vocês, né? Mas ele meio que mostra essa moça numa angústia muito grande por causa desse ex dela que casou, ela vai atrás dele e tal. Então, na verdade, um sofrimento muito grande. Então, é um drama mesmo, não é tanto um filme erótico, assim. Ele é um filme com cenas explícitas, né? Cenas muito, muito fortes, né? Tanto que rendeu ali uma classificação de 18 anos. Mas ele não é um filme, assim, sobre sexo em si, ele é mais sobre esse conflito de uma vida muito difícil de uma prostituta no Japão, né? Então, eu acho que é isso que eu posso falar para vocês,
né? Infelizmente eu não consegui assistir ao filme, e eu acredito que vocês também devem ter tido dificuldade, né? Porque eu procurei no Just Watch e eu não encontrei em nenhum streaming. Então, para ver o filme nesse momento deve estar um pouquinho difícil, né? Mas é isso aí, gente. Então, é o que eu queria falar para vocês aí sobre esse filme, que é meio que um marco do BDSM nos cinemas. Eu acredito que é um dos filmes mais importantes que abordam a temática, né? Um filme muito importante do cinema japonês também, e que merece aqui o registro. Tá. E aí, acredito que a próxima live, né? Vocês estão de férias, né? Mas a próxima live deve ser na próxima segunda mesmo, dia 6 de janeiro, acredito. Provavelmente eu não vou falar sobre um filme nessa próxima live. Eu acredito que eu vou falar sobre música. Faz um tempo já que eu estou pensando em fazer uma live especial para falar sobre a música Morena Tropicana do Alceu Valença, que é uma música aí um bocado erótica, né? O Alceu Valença é um músico que tem um trabalho muito erótico, assim, dentro da música brasileira, e eu gostaria de falar um pouco a respeito dele e a respeito das músicas dele, das letras dele, tá? E aí, provavelmente na live do dia 13 de janeiro, que eu vou voltar a falar sobre cinema, e aí eu pretendo falar sobre o filme Os Sonhadores, que é um filme do Bertolucci. Eu já falei sobre o Bertolucci, né? Uma vez falei sobre o filme Beleza Roubada, e aí eu pretendo falar sobre Os Sonhadores, que é um filme de 2003, se eu não me engano. Deixa até eu ver aqui no Just Watch. Eu acho que ele está disponível no MUBI, se eu não me engano. Ele tá no MUBI e ele tá no Globoplay. Ele tá no Globoplay, mas aquele, não é o pacote básico, é aquele pacote que tem telecine, né? Deixa eu ver aqui, a Dé falou que tem um aplicativo chamado App Cinema, né? Lá pode ter esse filme, tem vários filmes antigos. Então, eu não sei, viu, Dé? Eu não sei se. Eu nunca usei esse aplicativo, mas. Né? Porque eu não gosto muito, né? Eu não gosto de ver filme no celular, né? Para mim, eu sou meio old school, assim, eu prefiro o notebook, pelo menos. Então, para mim, ver no smartphone é um bocadinho chato, né? Aqui o Décio está perguntando se pode fazer uma pergunta para mim. Então, pergunta, gente, vocês podem deixar nos comentários dos vídeos lá no YouTube, né, que eu respondo por lá. Aí, fora isso, eu faço atendimento como sexóloga, faço atendimento personalizado online, e aí é em particular. Aqui o Vitor está perguntando se eu lembro. Lembro, sim, eu sei, você está sempre participando. E obrigada pela participação. Todo mundo que participa sempre me deixa muito contente. É bom saber que tem alguém acompanhando aqui, né? Então é isso aí, gente. Obrigada pela presença, obrigada pelas perguntas, comentários, né? E, bom, como eu vou encerrar agora o vídeo, vou dar alguns recados. Primeiro, por favor, like, ajudem a engajar os vídeos, né? E ajudando a engajar os vídeos, eu consigo fazer mais vídeos, porque justamente para o canal crescer, né? Eu preciso do apoio aí da audiência.
Então, por isso que eu estou sempre pedindo, né? Vocês sabem, todo mundo no YouTube pede, dá like, se inscreva, aperta o sininho, essas coisas, né? As pessoas pedem, por quê? Porque o algoritmo do YouTube, hoje em dia é assim. Quando eu comecei o canal não era, mas hoje em dia é assim. Quanto menos gente dá like no vídeo, menos o vídeo é oferecido para as pessoas e aí o vídeo acaba não sendo assistido. É meio que uma bola de neve, né? Então, por isso que a gente pede, dá like e tal. E também, assim, para quem gosta do meu trabalho, quer estimular que eu continue com o meu trabalho, né? Porque todo trabalho precisa ser remunerado. E eu não tenho monetização, né? Então, por isso que eu abro para a possibilidade de quem gosta do canal, quem gosta do meu trabalho, fazer contribuições, né? Assim, quem desejar, via Pix, é o Pix patkirch@gmail.com, que é o mesmo e-mail pelo qual vocês podem entrar em contato para agendar a sessão comigo, né, o atendimento como sexóloga, tá? E para quem desejar ajudar os gatinhos que minha família e eu resgatamos, porque nós temos aqui 6 gatos, a gente tem um gasto mensal de aproximadamente R$ 3.000 com eles, então quem desejar ajudar a gente, o Pix é tatudogatado@gmail.com, tá bom? Inclusive, tem uma conta no TikTok na qual eu posto, mas eu realmente eu não posto todo dia, mas esporadicamente eu estou sempre postando vídeos deles, mostrando como eles são bem tratados, como eles são saudáveis, como eles são fofos, como eles são adoráveis, né? Para quem quiser acompanhar, né, o cotidiano dos gatinhos, pode ver por lá, tá bom? Então é isso, gente. Feliz ano novo e até ano que vem. Tchau, tchau.